gente! Sejam bem-vindos a mais um Talmidim Podcast. Hoje, mais uma vez aqui com uma convidada super especial. Como eu sempre digo, todas são muito especiais, né? Mas hoje eu trouxe uma mulher que vai contar algumas coisas muito legais. Assista nosso podcast, curta, dê seu like, se inscreva no nosso canal. E compartilhe também, porque eu tenho certeza que alguém que vai assistir isso aqui vai estar precisando de ouvir, né? Vai precisar assistir um podcast desses. Então não deixe de compartilhar com quem você acha que precisa assistir. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. E a minha convidada de hoje, ela é psicóloga, palestrante, pregadora e muitas coisas mais, eu acredito, né? Então, seja bem-vinda ao podcast Sandra Judacheski. Isso! É uma alegria me receber aqui e pode se sentir confortável aqui com nós e acredito que vai ser de muita bênção para quem assistir. Ah, ok. Prazer, Raquel. É um prazer muito grande ter a irmã aqui. A gente ouve coisas muito boas da irmã e eu acredito que vai ser de grande bênção. E começando então, Sandra, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, de onde você nasceu, se você é aqui de Santa Rosa mesmo, de como foi a sua infância, enfim, se puder contar um pouquinho para nós sobre isso. Bom, na verdade eu nasci aqui em Santa Rosa, né? Uhum. Meus pais sempre moraram aqui, né? Meu pai é um dos sócios fundadores da antiga Ideal, né? Uhum. Então eu me criei até ano passado. A minha mãe faleceu com 102 anos. Nossa! Acompanhei assim papai e mamãe até o fim da idade deles e pra gente assim honrar pai e mãe, eu acho assim isso de extrema importância. Sim. Né? E eu aprendi tudo isso, né? Todos esses valores, esses princípios, e isso fica internalizado dentro da gente. E Sim. hoje eu me sinto assim que eu cumpri uma missão para com papai e mamãe. Sim, e você teve irmãos? Sim, eu tenho 3 irmãos. Na verdade, eu sou filha adotiva, Raquel. Ah, sim. Quando eu era bem bebê, a minha mãe não pôde me criar e ela acabou dando para essa família, né? Então, mas eu sempre desde bebê fui criada como se fosse filha, porque eu fui a única menina da família. Que legal. Então, eu Foi acolhida ali. Fui muito acolhida. Sim. E como foi a sua infância? Assim, você sempre foi da cidade, né? Sim. Isso. E como foi a sua infância? Você olha hoje pra trás e vê que você teve uma infância linda? Tem alguma coisa da sua infância que lhe marcou assim? Claro, muitas coisas a gente acaba esquecendo, Sim. né? Mas sempre fui uma menina muito elétrica, gostava de correr, brincar. E eu lembro assim, na época, a mamãe e papai eram ali da Igreja Evangélica da Paz, né? Bem pertinho. Era uma quadra de casa. E assim como eu tive essa formação religiosa, eu também tive na escola, né? A Escola da Paz. Fiz todo o ensino fundamental, ensino médio ali. E sempre tinha muito amigos, sempre fui uma menina assim bem extrovertida e eu creio assim que eu tenho boas memórias da minha infância. Sim. E a sua juventude, como que foi assim para você? Você se casou, você teve filhos, logo como que foi? Você sempre teve esse sonho de ter uma família? Qual era seu sonho assim de jovem? Eu penso assim, ó, toda mulher, né, tem seus sonhos, né? E como quando tu tá dentro de uma dinâmica familiar que já vem com família, com toda aquela estrutura familiar, que eu diria assim, eu tinha um sonho, sim, casei bem nova, tive 3 filhos, né? Hoje todos são adultos, independentes, mas com 32 anos eu fiquei viúva. Muito Com jovem. 32, Aí eu tinha uma de 15, um de 11 e um de 8. Aí, assim, começa uma outra fase, da vida da gente. Essa fase, como que foi? Se puder nos contar um pouquinho, como que foi essa fase?
Ai, assim, enfrentar, né, esse tempo difícil da sua vida? muda assim, ó, totalmente, porque de repente, né, tu tem alguém do teu lado para compartilhar, né, tanto alegria, que eu sempre digo um casamento, né, a Sim, gente compartilha, né, tantas coisas boas quanto as coisas não boas, né, e de repente eu me senti assim, nossa, eu agora sozinha, né, eu tinha que, como eu tinha uma menina de 15 anos, eu tinha que pensar, né, nos estudos deles e enfim, eu fui por partes, né? Primeiro sim. a mais velha, que daí ela acabou indo embora. Eu tinha um irmão que morava fora, nos Estados Unidos, ela foi embora e Uhum. ela fez faculdade lá. E eu lembro assim muito bem, na época, o dólar era 1 por 1, sabe? Nossa, sim. Aí eu consegui, assim, dar um bom tempo, dar esse respaldo para ela. E ela foi embora. Para mim foi muito difícil, porque eu tive duas perdas, né, na época assim, do meu esposo, e daí daqui a pouco ela quis ir embora, Sim, né? Ela quis foi tudo muito perto um do foi outro. muito dois assim, Uhum, duas situações que para mim assim, no momento eu tinha que ir por partes, né, e resolvendo. sim. Mas no fim eu disse, você vai numa condição se tudo der certo, tudo direitinho nos papéis, tudo e assim aconteceu. E ela está ainda nos Estados Unidos? Ela terminou a faculdade e foi trabalhar num banco lá, né, que Uhum, é a própria faculdade já, quando eles vão bem assim na escola, eles encaminham e sim. depois que ela terminou, ela foi esse trabalho e depois acabou casando e tá até hoje lá. Que Agora legal. ela tá mais tempo lá que aqui no Brasil. Sim, sim. E, e a E daí irmã. eu tinha um de 11 anos, Sim. né, que ficou comigo, o Alexandre, que hoje daí ele também estudou, e o Pedro. Então uma das coisas que me preocupava assim sempre muito com meus filhos é a questão estudo, porque isso ninguém tira Sim. deles, né? Então eu pensei, nossa, toda a energia que eu tenho é voltada para eles, assim, para dar uma boa formação, para e hoje assim eu sinto isso assim, também uma missão que eu fiz para com eles, Com né, certeza. nesse sentido dos estudos, né, que os três são muito bem sucedidos e isso alegra o coração de uma mãe, né? Sim. Sim. E a irmã já tem netos? Sim, Sim. tem, né, como diz, a família vai crescendo, Sim. né? Não todos são casados, né? Clara, minha filha tem dois, tem a Isadora, que tem 14, e um menino de 5. O Alexandre tem um menino que vai fazer 2, o Arthur. E o Pedro tem o Pedro Henrique, que tem Sim. 3 aninhos. Então eu tenho 4 netos já. Nossa. E como é essa sensação de ser avó? Ai, sabe que é única. Sim. Assim, eu sempre digo assim, é ser mãe 2 vezes. Sim. Porque tu não tem aquela preocupação do dia a dia com a criança, né? Sim. E daí os momentos que tu tá com eles, né? É alegria, é diversão. Sim. Claro, mesmo que eles não moram aqui, né? Mas eu seguido vou passear, ver eles, Sim. então. E eles ligam para vovó, sabe? Hoje a tecnologia facilita a gente, né, Sim. Raquel? Graças a Deus pela Então tecnologia, não né? existe distância, né? Sim. Dizem que os avós fazem pelos netos o que não conseguiram fazer pelos filhos, né? É verdade isso? Tu sabe que eu vejo assim, ó, eu fiz o que eu pude e o que eu não pude pelos meus Sim. filhos, entende? Eu assim abri mão de muita coisa para mim, para fazer por eles. Até Sim. porque, assim, eu me senti na época quando. Eu era muito jovem, né, Raquel? Eu Sim. tinha 32 anos, imagina. Imagino. Né? Muita gente começa casa nessa idade, né? Eu casei jovem e daí eu tinha 3, de repente, assim. Como é que se chama? Uma responsabilidade, eu Sim. diria. E daí a preocupação, assim, estudo e alimentação, é todo um contexto, né? Que Sim. um ser humano precisa, tem demandas próprias, né? Mas, assim, como é que dizer? Não, muitas vezes não foi fácil. Sim, Não imagino. posso dizer assim, ai, foi. Mas passou. Mas passou, hoje, assim, eu vejo só o lado bonito de tudo Sim. isso, entende? O lado positivo, né? Eles assim, Todos bem. todos bem, aham, e eles assim,
são filhos, assim, maravilhosos, assim, eles, né? O que mamãe, eu não posso sentir uma dorzinha, né? Eles estão ali, né? Preocupados. É. Sim. Isso é só uma colheita, né, daquilo que você plantou. Então, com certeza ainda vem muitas colheitas boas pela frente. Ai, a gente, né? A gente espera sempre, É, a né? gente tem essa esperança, Sim, tá sempre no coração da gente, né? sim. É, agora partindo um pouquinho mais pro lado espiritual, né? É, a sua vida com Cristo, né? Com Jesus, como que foi, assim, a sua conversão? Quantos anos você teve quando conheceu Jesus de verdade, né? Quando teve... Como que foi esse momento, assim? Então, Raquel, quando eu terminei, os 3 filhos fizeram faculdade, se formaram. Aí eu pensei, na época, assim, eu trabalhei 12 anos como massagista. 12 anos. Sim. Amava o que eu fazia, incrível. Eu fiz muitas coisas. Assim. Fui empreendedora, fui assim, em diversos setores. Mas isso eu era uma coisa assim que. Nossa, eu me encontrei muito nesta área, sabe? Uhum. 12 anos, não eram 12 dias, né? 12 anos. E eu sentia que tinha algo diferente em mim, sabe? Mas eu não. Porque, assim, às vezes traziam pessoas assim que não caminhavam. Uhum. Eu nunca vou esquecer uma situação que me disseram uma pessoa lá de Porto Vera Cruz. A senhora estava 20 dias no hospital e não caminhava. E quando ela foi na minha maca, eu, né, fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu trabalho bastante as dores das Sim. pessoas, né? Uhum. E de repente ela saiu da maca caminhando, sabe? Aquilo assim me chocou. Nunca vou esquecer Sim. Tinha daquele algo a momento. mais do que aquela massagem, Aham. né? E ela saiu caminhando, daí, como ela morava no interior, né? Ela acabava depois uma forma de agradecer, Uhum. de reconhecer o trabalho que eu fiz para com ela. Aí ela me trazia tudo que era coisa boa lá do interior para mim, de tão feliz que ela estava, né? Sim. Claro, na época eu logo vi que ela tinha problema no ciático, né? E eu Uhum. sempre digo, o ciático é que nem uma casa, dá um curto numa peça, né? Às vezes toda a casa não tem luz, né? Sim. E no corpo humano é a mesma coisa, né? Então, o ciático tem isso, né? Uhum. Então, se você... E eu, na época, assim, eu aprendi uma técnica com um japonês que sempre aplicava aquela técnica e era, assim, certeira. E logo melhorou, saiu caminhando. Então, essa experiência, assim, foi bem edificante para minha Uhum. vida, né? Como, na época, como massagista, né? Sim. E como que isso te levou ao teu encontro com Deus, assim, a sua conversão? Então, quando eu terminei de dar estudo para meus filhos, e daí eu pensei, não, eu preciso ter uma formação acadêmica. Uhum. Eu sentia muito, né, eu gosto muito de ler, de estudar, eu gosto. Eu gosto até hoje, assim, o tempo que eu tenho, Sim. eu vou para estudar, leio coisas assim que me agrega, que coloca algo dentro de mim. E daí eu disse, não, eu vou começar a fazer a faculdade dos meus sonhos, que era Sim. psicologia, né? Mas eu achava assim que era um sonho muito distante, entende? Nossa, tá muito longe disso acontecer. E eu pensei, não, mas eu fui lá me informar. E, né, como eu estava muitos anos assim sem estudar, pensei, nossa, até para passar no vestibular, né? Mas Sim. enfim, de repente, quando eu fiz a redação, que era o pré-requisito, Sim. né? Eu fui assim uma das primeiras na seleção. E eu digo, não, nem que eu faço 2, 3 cadeiras. Mas daí, o primeiro semestre eu tinha que fazer todas as cadeiras. Daí eu fiz, claro, eu levei 7 anos para fazer meu curso. Sim, de psicologia, né? Mas me formei, né? Me Uhum. graduei. E na metade, quando eu comecei meus estágios, aí tem um porém, né? Quando eu comecei meus estágios, que né, na metade do curso tu começa os estágios, e aí, quando eu fui numa reunião de estágio, estava muito ruim. Eu estava assim, 20 dias eu já não dormia, mas eu estava assim com a mãe bem doente. E daí eu até falei para minha colega, acho que eu vou trancar minha faculdade, eu não vou conseguir conciliar tudo, né? Ela disse, não, de jeito nenhum, você não vai trancar. E daí ela era evangélica na época e me levou numa irmã para fazer uma oração. Uhum. E daí naquele dia, Raquel, a moça que orou por mim, né? Eu dormi que, nossa, assim, eu não queria mais acordar. De tão bom que era aquele sonho, Foi sabe? relaxante. E daí, ali, assim, eu penso que foi ali que começou meu processo, assim, Uhum. sabe?
de conversão. Sim. Mas eu penso que também não foi só ali, sabe? Porque aí depois que eu fui conhecer a pastora, que era dela, um dia, num momento, ela me levou na casa da mãe dela visitar, que é lá em Porto Lucena, a mãe da minha pastora. E quando a gente chega lá, olha só que situação, assim, às vezes Deus prepara as coisas sem a gente se dar conta, né? Os fundos da casa dela eram os fundos da minha mãe biológica. Nossa. Aí eu disse, nossa, dona Ladir, o nome da mãe da minha pastora. Minha mãe mora aqui nos fundos da janela, dos fundos da cozinha dela, dava da minha mãe. Mas eu já tinha ido muitas 3, vezes. 2, Porque sempre assim, o meu questionamento era, eu queria saber quem era meu pai. E eu nunca tive esse direito. Né? Eu nunca tive esse direito. E todas as vezes que eu fui, assim, ela não me dava assim uma resposta real. Aí naquele dia, não, queria ir de novo, porque é uma coisa assim, inexplicável, o sangue puxa. Né? Aí eu disse, eu quero ir ali na minha mãe. E ela disse, não, vamos primeiro almoçar. E aí eu comecei a passar mal. Naquele dia que eu queria, eu comecei daqui a pouco, assim, quando vi, eu caí. Eu caí no chão, sabe? Sei. E eu sinto que ali, assim, que realmente, assim, Papai do Céu disse, deu, até aqui. E naquela semana, aí ela trouxe todas as irmãs lá para orar por mim. E daquela semana, minha mãe biológica faleceu. Partiu. Sim. E daí eu comecei, assim, claro, ir em todos, essa minha colega, né, que era do meu curso, ela me levava numa congregação, me levava noutro. E eu fui indo, e para mim era muito difícil, Raquel, porque eu a vida inteira, assim, ó, mesmo que quando eu era nova, eu tive a educação, princípios, tudo da igreja evangélica, da paz. Sim. Mas quando eu casei, a mamãe disse, agora você casa com teu esposo e você adentra na religião. E eu, daí fui católica, né? Muito tempo eu fui católica. Então, como na época, assim, quando eu era casada, eu participava, levei minhas crianças sempre na igreja católica e a gente procura dar uma formação cristã para eles. E, inclusive, eu participava lá na igreja mesmo de um grupo que tinha, assim, as quintas da bênção, sabe? E daí eu ajudava na intercessão, já ali, sabe? Já ali Jesus me usava, entende? Eu não entendia como. Mas eu fui perceber mesmo, depois que eu fui evangélica, quando um dia a minha pastora, olha só que interessante, Raquel, ela foi lá na minha casa, ela começou a me visitar, né, na minha casa. E eu tinha, sim, um santuário, Raquel, na minha casa. Todos os santos, todos, acho que eu tinha num cantinho. E para mim aquilo não era errado, sabe? Até que um dia ela começou a trabalhar esse lado em mim, sabe? Né? Essa questão de santos. E realmente, depois quando eu adentrei mesmo, assim, no lado espiritual, e entendi, isso é claro no Salmo 115, né? Sim. No Salmo 115, 5, ele começa a falar dos ídolos, né? Eles têm olhos e não veem. Sim. Né? Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm nariz, mas não cheiram. Eles têm boca, mas não falam, né? Sim. E ficam igual a eles, aqueles que o fazem e aqueles que acreditem neles. Então, ali, assim, né? Foi, assim, uma base que me deu. Nossa, realmente. E eu comecei, assim, sabe? Caí aquela cegueira que até então eu tava, e não, a partir de hoje, né? Um dia ela foi na minha casa, pode levar tudo isso. Sim. E tu não tem noção, foi assim, ali também, eu nunca vou esquecer esse momento, que foi um divisor, assim, na minha vida, sabe? Mudou muita coisa. Foi libertador, né? Libertador. Sim. E a partir daí, então, você começou a trabalhar mais com pregações, com cura, Não, daí libertação. o que aconteceu? Daí em 2017, Raquel, eu fui fazer um seminário, né? Eu soube que a pastora Tânia Tereza, que ela tem vários vídeos, ela é juíza, Sim. e eu ouvi falar muito bem. E eu pensei, nossa, eu tenho que agora, assim, me aprofundar, né? Não ficar só na água rasa, né? Me aprofundar. Sim. E aí que eu fui fazer o primeiro seminário.
E o meu primeiro seminário, assim, ó, porque o primeiro seminário ela trabalha com mapeamento. Uhum. Então, ali, o primeiro seminário, assim, você liberta. Porque ela tem toda uma equipe, né? Porque você fica uma semana imersa no seminário. Sim. Aí ela tem todo, e o primeiro dia, assim, você já preenche o mapeamento. E esse mapeamento, assim, nossa, assim, foi... Esse primeiro seminário, assim, eu fui literalmente liberta, né? Assim, da questão Sim. da minha paternidade, Uhum. que é muito importante, assim, a função hoje, assim, eu como psicóloga, eu falo, a paternidade na vida de uma menina, ela é muito importante, sabe? Ela inscreve, assim, a lei psíquica na vida do ser humano. E aquilo, assim, era faltante em mim. Aquilo faltava, sabe? Então, a gente vai compreendendo, a gente vai entendendo. Sim. E eu sempre digo, depois, assim, a própria luz do Espírito Santo vai te clareando, vai te mostrando, né? Vai descortinando. E aí você entende também que você tem um pai, né? Que é Deus, que de alguma forma ele vai sempre suprir, né? Depois que você entende a profundidade de Deus, ele vai suprir essa necessidade, né? E aí vai preenchendo aquele vazio, a falta da paternidade, né? Tu sabe que até antes, mesmo ali antes de eu fazer esse mapeamento, eu tinha assim, muita dificuldade de orar. Uhum. E depois, assim, parece que eu comecei a ter uma conexão mais profunda. Sim. Entende? Me levou, assim, a ter Foi uma mudança. essa conexão. Sim. Eu gostaria de voltar um ponto atrás, porque você falou que foi adotada, né? E depois você falou da sua mãe biológica. Como eu gostaria de saber um pouquinho mais dessa história, se puder nos contar de como foi esse encontro com a mãe biológica, como que você depois conheceu, se foi uma procura sua ou se surgiu a partir da família adotiva. Não, uma das coisas muito lindas que a minha mãe, né, ela faleceu não faz um ano agora, vai fazer em outubro, que ela faleceu com 102 anos. A minha mãe, que eu digo a minha mãe, né, porque ela que me criou, ela que me deu formação. Ela sempre me ensinou, você tem duas mãezinhas, né, a mãezinha que não pôde te criar e eu que pude te criar. Então eu acho isso bonito, sabe? Sim, que ela nunca escondeu a sua... Ela não escondeu, porque eu lembro, assim, eu tinha amigas na época, assim, que elas também eram adotivas, porque eu era pretinha e a minha mãe bem alemoa, né? Sim. E eu até os 8 anos só falava alemão, né? Ai, que legal. E daí todo mundo dizia, mas ela é pretinha e fala alemão. Mas eu me criei com os alemães, né? E então, ela nunca escondeu isso. E claro, depois, né, Raquel, quando eu fui ser mãe, aquela curiosidade, né? Daí eu lembro assim, a primeira vez que eu fui procurar minha mãe, eu já tinha filhos, né? Daí eu fui com meu esposo, na época ele era vivo. Aí eu fui com meus filhos lá, mas assim, assim, ó, como eu te falo, o sangue puxa, né, Raquel? Porque ela era mãe genética, mas o que se estabelece de vínculo afetivo é aquela pessoa que te dá carinho, que te dá amor, né, que te supre as suas necessidades. Isso eu tive sempre com os meus pais, né? E então eu nunca tive assim contato com ela, né? Né? Só assim, fui lá para querer saber a questão paterna, né? Sim. Mas sempre eu nunca houve uma resposta. Nunca tive uma resposta. Isso me entristecia, entende? Sim. Sim, eu imagino. É uma coisa que falta, né? Hoje a gente vê muitas pastoras, inclusive muitas psicólogas falando sobre isso, né? Sobre a importância da paternidade. Eu acho que isso é bastante enfatizado nas igrejas, inclusive, né? Então, acho bem, bem interessante esse tema. E a gente sabe o quanto faz falta, né? E o quanto é... Mas eu acredito que o seu testemunho é um testemunho muito, muito edificante, que de alguma forma vai gerar outros testemunhos, né? Sim, porque tem uma superação, né? E essa superação, muitas pessoas que vão nos assistir, elas estão passando por isso e não sabem como superar isso, né? Como superar essa falta. E a explicação é Deus, né? Deus que foi que supriu. Sabe que há uns 15 dias atrás eu fui convidada para ministrar
E para mim era exatamente um evento Dia dos Pais, uma congregação. Dia dos Pais. Eu estudei função paterna, né? Sim. Como profissional. E daí levar aquilo. Nossa, assim, eu tava muito nervosa aquele Deve ser dia. difícil, Tanto é né? que era de tarde, eu tava literalmente sem voz, Raquel, sabe? E assim, na hora que eu fui lá levar, sabe, aquela palavra, mostrar pro pessoal, né, o que é, não é questão ser pai, não é o ser o pai, assim, aquele pai biológico, mas a função, que Uhum. pode ser um tio, pode ser um avô, aquele que faz função, Sim, entende? Aquele que exerce função. sim, Então, eu procurei, assim, esclarecer para o pessoal, assim, da importância disso, né? De quem faz essa função, sim. assim, com carinho, com amor. Isso eu tive muito do meu paizinho. Sim, não é ser, é estar, né? Não é Estar, somente sobre ser, é também sobre estar. E realmente é uma abordagem muito legal mesmo. E aí voltando mais para a questão profissional, depois você falou que teve no meio do curso de psicologia, então teve aqueles problemas e foi a sua conversão. E como que foi essa parte profissional depois da sua conversão? Mudou alguma coisa ali dentro da faculdade? ai, mudou muito. Eu diria assim, ó, mudou muito. Porque eu hoje vejo o ser humano assim, ó, que nem como na área da psicologia, a gente vê o ser humano real, simbólico e imaginário. Uhum, E na parte espiritual, ele é corpo, alma e espírito. sim, Isso está integralizado, não tem como separar, sim, né? Então, assim, ó, onde está doente, às vezes num afeta no outro, afeta o outro. né? Então, hoje, assim, eu consigo, assim, olhar, né, dos dois ângulos. Isso Sim, é muito bom. sim. E a gente está, inclusive, em setembro, né? No Setembro Amarelo, e a gente é o mês da campanha contra o suicídio, né? Você tem visto muito sobre isso? Tem lidado bastante com isso, assim, a respeito disso? Como que você vê nosso tempo a respeito disso? Suicídio, depressão? Então, Raquel, eu penso assim, que os 2 anos que a gente teve de pandemia, assim, Sim, ó, essas questões, todas as formas, a questão saúde mental, assim, ela teve, assim, um impacto sim, negativo, porque as pessoas tiveram que lidar com elas mesmas, sim, entende? Elas, então, se depararam, nossa, é comigo mesmo, né? Aquela questão, tipo, sim, esse isolamento fez com que muitas pessoas perderam pais, perderam familiares, e, e nem todas as pessoas superam da mesma forma, sim, né? Cada um tem sua subjetividade e a pessoa encara diferente as perdas, frustrações. Eu penso que a pandemia, assim, foi assim, bem difícil em uhum, todos os sentidos, né? Não só a questão da saúde mental. sim, Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental não é ausência de doença, mas sim o completo bem-estar dessas sim, 3 instâncias. sim, Então, e você olhar, a pessoa tem qualidade de vida se ela não tem sofrimento, sim, né? Senão ela não tem qualidade de vida. E o que que o sofrimento gera, né? Uma série de outras coisas, vai desencadeando outras coisas. sim, Então, as pessoas têm que buscar. Eu penso assim, esses movimentos que acontecem, que é o Setembro Amarelo, inclusive sábado eu vou dar uma palestra para jovens, legal, sim, né? Então eu vejo assim, principalmente os jovens, os adolescentes, né? A adolescência já é uma fase transitória, sim, né? Ela deixa de ser criança para entrar na adolescência, mas existe ali uma série de questões hormonais, uma série de questões sociais, e de repente eles precisam, né, ver a questão do futuro deles, que muitas vezes é incerto, né? sim, Então eles precisam ter esse suporte ou familiar, ou de escola, ou de sociedade, que o sustente sim, para eles fazer essa passagem de uma forma saudável sim. Eles precisam se sentir incluídos, e né? incluídos. Sim. Isso.
você acha que ainda as pessoas têm algum preconceito, assim, com buscar ajuda ou medo de buscar ajuda para algum problema, assim, mental, psicológico, essas coisas? Eu acho que já evoluiu bastante nessa área, né? As pessoas já têm um pouco mais já se abrem um pouquinho mais a respeito disso para buscar ajuda, mas você acha que ainda falta essa parte, assim, as pessoas ainda têm preconceito ou não, eu não vou falar que eu tenho problemas e ficam guardando para si? Eu penso assim, ó, Raquel, que a saúde mental deveria ser uma questão de saúde pública. Sim, Todo mundo ter acesso, mas não é assim. A gente sabe que não funciona assim, né? Então, claro que os profissionais estão aí para quê? Para sim, fazer dar esse suporte. E existe muito tabu em relação a isso. Tipo, procurar ajuda, não precisa, ou deixa para sim, depois. E às vezes vai, né, postergando algo que às vezes tão pequenininho podia solucionar de uma forma, né, sim, mais fácil. E às vezes, assim, quando está instalado um transtorno, uma depressão, ou uma ansiedade, enfim, né? Às vezes acaba assim, depois sendo mais difícil para uhum, fazer um acompanhamento, né? sim. Mais. Chega um estado que a pessoa já é mais difícil, né, de ajudar, É, porque, sim. E quais as principais causas, assim, de depressão e desses transtornos, assim, que a gente vê hoje muito ansiedade, né, depressão e vários outros que eu não sei mencionar o nome, mas quais as principais causas, assim, desses... olha, são muitas as causas, Uhum, entende? Não tem como eu te dizer assim, ó. Mas hoje ainda a depressão é o transtorno mais que grita mais na uhum, população, né? sim, Então, e às vezes assim até as pessoas, qualquer coisa as pessoas eu tô deprimida. E não sim, é assim, ó, tá triste e tá deprimida. São coisas totalmente diferentes. sim, Tristeza assim, ó, porque as emoções, a gente tem emoções positivas e uhum, emoções negativas. sim, E o ser humano passa, né, nos acontecimentos, eventos da nossa vida, a gente passa tanto por coisas prazerosas como por não prazerosas. sim, Então a gente tem que saber, né, ser resiliente e saber sim, saber resolver resolver. no dia a dia, né? E às Sim, vezes assim as pessoas misturam um pouquinho, né, sim, essa questão de emoções. Mas eu tô triste, 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 triste. Eu tô deprimida, deprimida, deprimida. Então, às vezes não existe um equilíbrio nisso, assim, para a pessoa realmente ver. Não, é isso, é aquilo. Mas uhum, eu diria assim, ainda sempre tem que procurar, assim, pessoas, né? Alguém que escute essa pessoa, né? sim. Que está sentindo aquilo, ou sofrimento, para que ela possa dizer, ó, vai por esse caminho, vai para isso estão os profissionais aí, né? Sim. E também uma coisa assim que eu gostaria de saber, falando sobre essa questão dos adolescentes, né, de que eles têm muitos problemas, uma coisa que eu vejo, e inclusive eu estava assistindo uma palestra esses dias sobre isso, é, que muitas vezes os pais eles querem suprir com coisas para que os filhos não se sintam entediados, né? Tecnologia, jogos e muitas coisas, porque os pais eles estão muito preocupados em trabalhar muito e muitas vezes não têm o tempo adequado que o filho precisa. Então, eles de alguma forma querem que o filho não se sinta entediado, mas na verdade é muito importante que a gente sinta o tédio, porque ele é muito importante na nossa vida para a gente aprender a valorizar os momentos bons, né? Você acha que isso pode gerar um problema futuro para os agora crianças, futuro adolescente, jovem, de não saber lidar com seus sentimentos? Então, Raquel, eu penso assim, ó. Não é o tempo que você dá para o filho, mas a Uhum, qualidade de tempo que sim, você dá. Você pode estar o dia todo trabalhando, mas se você, durante o fim do dia, você sentar um pouquinho o teu filho, escutar, porque o que hoje acontece, assim, os adolescentes, os jovens, eles não têm quem os escute. uhum, Eles não têm, sabe, papai, mamãe, estão tão. Aí chegam em casa, estão tão ocupados com outras atividades que esquecem que esse filho precisa ser escutado. sim. Muitas vezes falam dos seus próprios problemas, né? Eles Ainda o filho precisam. acaba Tu sabe absorvendo. que como eu tenho neta adolescente, eu sempre falo para minha filha que tem essa menina que é a Sim, minha neta mais velha, seja a melhor amiga da tua mamãe.
escute ela, né? Fala tudo para a mamãe é tua melhor amiga. Então, eu diria assim, ó, um segredo, sabe? Para os pais, assim, serem os melhores amigos dos filhos. Sim. Porque aí eles conseguem também ter autoridade sobre os filhos. Porque vão saber o que realmente está O que acontecendo, está né? acontecendo? Porque senão, o que acaba acontecendo? Eles se isolam, Sim. né? E o isolamento faz com que eles, né, ficam no mundinho deles e não existe diálogo e acaba esfriando o vínculo, Sim. né? E aí outras coisas vão acontecendo que foge do, né, do alcance familiar, ali, Sim. da dinâmica familiar. Sim, uma coisa que a gente vê muito é que quando algo acontece, aí, nossa, mas ele não era assim, ela não era assim, mas realmente não estava enxergando o que estava acontecendo, né? Porque já perdeu um vínculo, perdeu essa intimidade, né, de família para saber o que realmente acontece. E é triste ver isso, que acontece dentro das suas casas e não conseguem ver o que realmente acontece, né? Isso pode gerar problemas, né? E vai gerar problemas. A gente vê muito isso. Eu lido também com adolescentes e com jovens e a gente vê que muitas vezes isso é uma dificuldade, né, que existe dentro das casas. Mas que conselho você daria para esses pais, além de serem melhores amigos, como você já falou, né? Bom, conselho, eu sempre digo, é muito relativo eu dizer assim, Sim. ó, o que às vezes serviu para mim não serve para você, né? Sim. Mas eu diria assim, ó, é muito importante a escuta, porque a fase da adolescência é uma fase que vem muitos questionamentos entre a adolescência e a vida adulta. Sim. Vem muito e às vezes assim mesmo que eles tenham acesso à tecnologia, mas nem a tecnologia nem sempre tudo é verdadeiro que está lá. Sim. Entende? Assim, tem muitas coisas assim reais. E um pai e uma mãe sempre quer o melhor para o filho. Então, os referenciais é a família. Sim. Então, eu acho assim, o apoio tem que vir da família. A família, assim, é algo que tem que ser, assim, forte, se estabelecer um vínculo forte com os filhos. Eu daria esse conselho, né? Uhum. Fazer assim. Porque hoje, assim, o que acontece? Às vezes, no horário, um exemplo, eu vou te trazer. Na hora do almoço, eu não abri a mão, todos têm que almoçar na mesa. Sim. Hoje a gente vê, assim, famílias, cada um pega seu prato, um vai comer na sala, outro vai comer né? Não tem, Sim. assim, uma hora que toda a família, né? Sim. Então, eu acho isso muito importante. Sim. Essas horas, assim, que um pode olhar para o olho do outro, né? E poder existir essa comunhão entre Sim. todos, de uma Faz família. toda a diferença, né? Essa comunhão em família, esse tempo. E como você falou, não é quanto tempo, mas é um tempo de qualidade, né? Que seja qualidade. Isso que é importante, né? Inclusive, já fazendo aqui, falando um pouquinho, a gente, no sábado, a gente estreou um curta-metragem, que fala sobre o Setembro Amarelo. E no curta-metragem a gente traz isso, a gente aborda isso. Foi realizado com os jovens da Igreja de Cristo. E ele em breve vai estar em redes sociais, em várias plataformas aqui, você vai poder assistir. Então, quando você vê esse curta-metragem, você pode compartilhar. E também vai nos ajudar de alguma forma, né? Se você compartilhar esse curta-metragem. E ele aborda isso, essa parte da presença da família ou da não presença da família, né? A diferença, a gente conta uma pequena história ali de um jovem e o quanto isso é importante. Da presença, do tempo de qualidade, de dar atenção. E muitas vezes você pai, você mãe tem muitos problemas, né? Mas o seu filho muitas vezes não tem nada a ver com esses problemas, né? E aí acaba pegando também esses problemas. Então, tira um tempo para ouvir seu filho adolescente, para se aproximar mais. E eu tenho certeza que fará muita diferença, né? Dentro da sua casa também, no seu relacionamento com seus filhos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, não mudando, mas a gente já emenda uma coisa na outra, né? Que depois de setembro vem outubro. E você contou também que trabalha muito com mulheres, né? E como que nasceu esse desejo de trabalhar com mulheres e qual o tema, assim? A gente sabe que outubro, né, a campanha do Outubro Rosa, que é contra o câncer de mama, enfim, né?
E como que você gosta de abordar esse tema, assim, como que você... Então, eu já participo no projeto desde 2015, o projeto Declare Seu Amor por Você. Uhum, Né? É um projeto que a gente trabalha no Outubro Rosa, né? sim, Então, desde o primeiro projeto, eu fui coordenadora desse projeto e, e o que a gente faz toda uma organização, né? Com enfermeira, com psicólogo, é uma equipe multidisciplinar que trabalha, então, e a gente dá acesso às mulheres à informação, sim, né? Então, eu gosto muito desses trabalhos, assim, eu me sim, identifico muito em projetos sociais, tanto é que em março também, o mês da mulher, né? uhum, Voltado para a mulher, assim, de ter nesses projetos, de ter profissionais disponíveis que elas vão ali e que elas têm acesso a essas profissionais para sim, poder as mais variados questionamentos que elas têm de serem, né, delas poderem serem, né, clareados, atendido, atendidas, sim, né, na uhum, demanda que elas têm. sim, Então, isso é muito importante, Raquel. Tu não tem noção, assim, os resultados, assim. A gente tem desde, né, ficha, tantos atendimentos, uhum, né, tanto com a área, com a enfermeira ou com né, a psicóloga no projeto, que a gente tem, assim, dados reais do uhum. quanto isso, E né, isso somente se aplica a uma mulher que esteja passando pelo câncer ou diversos problemas? não necessariamente, Uhum. porque o projeto em si é Declare Seu Amor por Sim, Você, é para ela se dar conta que todo e qualquer sofrimento que ela tem aquele espaço que ela pode falar. sim, Claro, por trás disso, né, a enfermeira fala dessa questão do diagnóstico precoce, de toda, né, do cuidado, de todo. É um cuidado, assim, integral da uhum, mulher. sim, É muito importante isso. sim. E qual o maior problema assim que você vê na área das mulheres? Você acha que a gente vê muitas mulheres falando de autoestima hoje, né? E a gente mulher, a gente sabe que existe muito isso de comparação, né? De uma mulher se comparar com a outra. Eu tenho visto também muitas pastoras e pessoas influentes que estão falando disso, né, da não comparação, porque isso traz muitos problemas psicológicos para nós mulheres, né, de estou me comparando com tal mulher, com a vida de tal mulher, a vida de ninguém é perfeita, né, mas eu acredito que existe muito isso. O que você vê nesse âmbito assim, né, já que o nome do projeto é Declare seu amor por sim, você. Então, Raquel, assim, ó, a gente promove bastante essa questão do autoconhecimento, uhum, né? Do teu amor próprio, o autoconhecimento, sim, a tua autoestima, como você se vê, né? Então, é uma série de abordagens que a gente tenta, assim, capturar dela e, ó, vai por aqui, vai por ali, né? sim, Claro que o ideal é, como eu te digo assim, saúde mental é uma questão de saúde pública. sim, Todas as mulheres teriam que ter direito assim a um profissional, para elas serem escutadas, para elas poderem falar o que está acontecendo com elas. Às vezes simples orientações, né, muda todo um quadro de vida delas, entende? sim, Simples, pequenos toques. Né? Claro que tem situações que precisam fazer um acompanhamento contínuo, né, em psicoterapia ou enfim, outro profissional da área, né? sim, Mas é um começo. sim, Então esses projetos faz com que, eu preciso me tocar mais em mim, eu preciso saber que, né, desde assim, ó, o autoexame, sim, né? Poucas assim, então a gente, né, principalmente a enfermeira que trabalha. Então a gente tem os quichês, né? Faz o autoexame, ensina elas, né? Daí elas têm um espaço se elas querem, né, para falar alguma coisa, gente. Então é voltado assim para a mulher. sim. E hoje você mencionou uma coisa interessante que durante a pandemia as pessoas elas se encontraram consigo mesmas, né? E eu acho interessante refletir sobre a saúde, inclusive da mulher, sobre isso,
da dificuldade que muitas vezes a gente tem de olhar para nós mesmos, né? Eu não tenho filhos ainda, então não tenho ainda tanto esse problema, mas geralmente a mulher que tem filhos, ela acaba focando tanto na família, na casa, e muitas vezes esquece de si mesma. Você acha que isso gera bastante problema ainda, ou as mulheres estão mais atentas a isso, a poder olhar para si e se cuidar, ir ao médico e essas coisas? Depende, eu sempre digo assim, ó, Raquel, que existem tudo que é tipo de mulheres, Sim. né? Aquelas que têm um cuidado mais. Eu sempre digo assim, a saúde tem que vir de dentro para fora, né? Sim. Tu tem que. Não é só o cuidado corpo, né? O cuidado alma, é todo um conjunto, né? Então, tem aquelas que prestam atenção. Né? Tem aquelas que elas se desleixam, esquecem delas, né? Às vezes se dedicam para a família ou tem outras prioridades, né? Sim. Então, você tem que te olhar, eu sou urgente. Sim. Eu tenho urgência para comigo. Eu preciso primeiro me amar para amar o próximo que está na minha volta. Sim. O amor próprio é fundamental. Sim. A gente vê casos, né, de depressão, e não digo que isso é a causa, mas muitas vezes é um motivo de reflexão, né, de mulheres que cuidaram da família, de mulheres que não fizeram uma grande missão, que é cuidar de filhos, cuidar da família, cuidar da casa, mas esqueceram de olhar para si. Chega um ponto que elas já não se sentem, quando os filhos se vão, aí elas não se encontram mais, né? Os filhos casam, saem de casa e elas como que, poxa, agora eu não sou mais útil, né? E eu não tenho mais algo para fazer. E a gente encontra isso e aí começa a entrar num ciclo de depressão, né? E por falta de buscar algo que a mantenha viva, né? Porque os filhos nascem, crescem e vão casar, né? Como você mesmo falou, seus filhos casaram. Então, é um ciclo difícil, né? Para uma mãe, eu acredito, né? Quando sai de casa. Então, por isso que é interessante, eu acho, as mulheres procurar mais coisas além disso, né? E se cuidar, olhar para si, para que quando isso aconteça, poxa, ainda tô aqui, ainda sou gente, ainda tem utilidade. Então, eu sempre falo assim, ó, a infância tem sua fase de florescer. Sim. Né? Depois entra a adolescência, você também tem sua fase de florescer. Depois tem a tua maturidade, né? Então, cada fase da tua vida, desde o teu nascer até a tua velhice, você tem que aprender a se conhecer para poder viver, florescer esses momentos na tua vida. Sim. De uma forma assim, que venha ao encontro de ti, né? Então, lembra disso. Sim. Tem urgência para contigo. Que no mais tudo vai se encaixando. Sim. Você, olhe para você, olhe para dentro. O que eu preciso? Eu tenho uma técnica que eu faço, a técnica do espelho, né? Que eu tenho, depende da situação, eu dou para a pessoa. São passos que a pessoa tem que dar, se olhar, né? Primeiramente, tem pessoas que têm dificuldade de se olhar no espelho. Sim. Se olhar quem sou eu, né? Sim. O que eu quero? Então, isso eu dizia assim, os primeiros passos básicos para um ser humano. Ele se olhar e gostar dele mesmo. Sim. Porque ele lida o dia todo com ele. Ele vai dormir, ele acorda com ele. Ele passa o dia com ele, ele vai dormir Sim. com ele. Eu acho que muitas vezes é mais fácil a gente lidar com os outros do que com nós mesmos, não é verdade? Viu? Então, aí tem um porém. Aí já ficou a mensagem para vocês aí que estão assistindo. Acho que a mensagem ficou bem clara. E é isso, né? Eu acho que foi bem interessante a conversa e uma história muito linda. Eu acredito que vai alimentar o coração de muitas pessoas que vão assistir. É uma história de superação, né? De crescimento. E com certeza quem olha para você vê uma mulher guerreira, uma mulher que venceu e deu a volta por cima, né? Então, uma história muito legal. E hoje você vai muito às igrejas, né? Pregar, Sim. palestrar. Teve alguma experiência que você viveu assim, que te marcou depois que você começou a ministrar, a pregar? Teve algum momento assim que você, nossa, aconteceu tal e tal coisa que realmente foi algo que te marcou assim? Eu tenho inúmeras experiências. Dá um livro.
Tem que sair esse livro, então. Eu votei, sabe que a minha amiga Lídia, ela sempre disse, Sandra, tu não vai escrever teu livro? Eu quando eu começo a digitar, né, assim, as palestras, as coisas que eu gosto muito, né, a minha área, e começa, né, de repente, assim, eu sinto necessidade de fazer Sim. isso. Então, acho que eu tenho que pegar a mão e a caneta e começar, né, a colocar essas experiências. São muitas, 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 né, que, assim, traz até pra gente, porque tu vê a alegria do outro, traz alegria pra gente, entende? Sim. Quando tu faz um trabalho, assim, que tu, né, de repente, assim, uma pessoa faz uma terapia contigo, e no decorrer da terapia, assim, muitas coisas começam a fluir. Sabe, isso é realizador, Sim. entende? Bah, tu vê, tu teve participação na vida daquela pessoa. E é muito... Então, são muitas experiências. Aguardo o livro. Isso aí, a gente vai aguardar o livro. Aí, quando você lançar o livro, vem mais uma vez aqui gravar. A gente divulga o livro. Com certeza. Mas é isso aí. Se você está precisando também de uma psicóloga, né? A gente pode colocar o contato na descrição ali. E se precisar, pode entrar em contato com a Sandra, né? Hoje você faz presencial e online, como é que funciona? A princípio só online. E daí porque eu trabalho bastante nesses projetos, né? Daí eu me envolvo, assim. Sim. Às vezes eu numa cidade, às vezes eu noutra. Então, isso me toma bastante, né, o tempo. Então, assim, eu atendo, né, via online, aplicativos. Eu tenho várias propostas, assim, para atender o pessoal. Muito bem. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite. Foi muito especial. E que você possa ser muito abençoada e também ser ainda muito mais usada por Deus. E o propósito de Deus possa continuar se cumprindo na sua vida. E que venham ainda muitas vitórias, muitas conquistas, muitas viagens. E muitas alegrias junto com sua família, seus filhos e netos. Que você possa aproveitar muito essa fase linda que Deus está te proporcionando. E que possa ser muito usada por Deus para ajudar muitas pessoas. Eu tenho certeza que no nosso tempo muitas pessoas estão precisando, e se Deus levantou é porque realmente é necessário, né? E acredito que muitas coisas boas vêm pela frente. Eu também, Raquel, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui contigo, né? E espero que eu, né, contribuir pro teu trabalho e para quem vai assistir, né? Sim, com certeza. É isso aí, então, você que assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo para você, e que você possa compartilhar esse vídeo, né? Como eu falei no início, possa dar o like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deus te abençoe. Tchau, tchau!